Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer com vocês um pastel de forno para as lancheiras. É uma massa super fácil, são só 3 ingredientes: a farinha, a margarina ou manteiga e a água. Lembrando que eu sempre deixo as quantidades dos ingredientes certinhos aqui no box de informação, então é só ali embaixo conferir. Essa massa, como eu disse, é muito fácil, você vai ter que juntar os ingredientes e misturar com as mãos. A quantidade de água você vai botando aos pouquinhos, porque você tem que chegar numa textura certa da massa, então eu vou deixar ali a quantidade sugerida, mas dependendo da farinha que você compre, vai ser mais ou menos, você vai ter que ver pela textura mesmo. Nesse vídeo eu usei a margarina e eu tinha acabado de tirar da geladeira, então ela estava bem durinha ainda. Eu cortei nesses cubinhos porque ela vai derretendo com o calor da mão e a massa vai se formando, mas tem que ter paciência, vai amassando, vai virar uma farofinha, você vai botando água até chegar naquela textura de que não tá nem seca com farinha sobrando, mas também não tá mais pregando na mão nem na tigela. Então tem que ir com calma. Se colocar água demais, tem que botar um pouquinho mais de farinha. Então, depois de uns 5 minutinhos, a massa ficou assim, e agora você vai ter que deixar descansar. Pode botar num pote e levar na geladeira, ou pode botar no papel filme, que é o meu caso, e aí vai ficar desse jeito aí, 30 minutinhos na geladeira. Aí você pode aproveitar esse tempo para fazer o recheio do pastel. Só que quem já me acompanhava antes deve saber que a Nina e o Bernardo têm restrição a glúten. Então eu fiz o pastel com glúten e agora eu vou fazer uma versão sem glúten, um teste que eu tô fazendo junto com vocês. Eu vou usar a mesma quantidade de ingredientes, substituindo a farinha de trigo por um mix de farinhas sem glúten. Quem tem que cozinhar sem glúten provavelmente já conhece, já tem um de preferência, que é o mesmo tipo de mix que você usa para fazer bolo. E vou misturar também a manteiga ou margarina, aí no meu caso, e um pouquinho de água. O problema é que as coisas sem glúten, elas têm uma textura muito específica. Então, a quantidade sugerida é a mesma para outro tipo de massa, só que você tem que ir com muito mais calma até acertar o ponto de uma massa que não fique nem esfarelada, nem grudenta. Então, isso tem que ser bem aos poucos mesmo. No meu caso, eu botei água demais e aí tive que completar com um pouquinho mais de farinha. Então, também depois de uns bons 5 minutos mexendo na massa, o resultado foi esse, e eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Embrulhar no papel filme e deixar descansando 30 minutinhos na geladeira. Então, começando pela massa sem glúten, que é a que eu tenho certeza que vai dar mais trabalho, eu vou pegar um pedacinho e abrir com um rolo de massa, tá? Se não tivesse, abre com uma garrafa de vidro, alguma coisa assim, até deixar ela bem fininha pra gente poder cortar e fazer o pastel. No caso, eu aí, pra fazer uma firula, quis usar essa forminha de pastel que eu nunca tinha usado antes, em formato de coração. Então, você tem que cortar 2 lados, pra botar um de cada lado da forminha do pastel, rechear e fechar. Foi um caos, essa forminha não é boa, no fim eu desisti, mas os pastéis da lancheira da Nina foi com isso daí. Aí você vai tentando aproveitar melhor todos os espaços, e a massa que sobrar você recolhe, faz uma bolinha e abre de novo, até você conseguir fazer a maior quantidade de pastéis possível. Aí depois de ficar nesse processo de só cortar os coraçõezinhos, isso aí que vocês estão vendo vai dar 3 pastéis, né? São 2 para cada pastelzinho. Abrir a forminha. Só que antes, eu tinha achado que era uma ideia melhor abrir um pouquinho mais os corações com rolo, para ela passar um pouquinho da borda da forminha, e aí depois você tirar o excesso. Pra massa normal, isso dá certo. Pra massa sem glúten, ela é muito sensível, assim, então tava abrindo. Tem que fazer com bastante cuidado. Quem tiver acostumado a mexer com coisa sem glúten vai saber do que eu tô falando. Se não, vai com cuidado e paciência. Quanto mais fininho você conseguir fazer qualquer uma dessas 2 massas que eu tô mostrando hoje, com ou sem glúten, mais crocante vai ficar o pastel, tá? Por mais que ele seja assado, essa massa fica bem crocante se você conseguir fazer bem fininho. Mas aí tem que tomar bastante cuidado na hora de fechar o pastel, seja com garfo, daquele jeito mais caseirão, ou seja em qualquer forminha. Tem que ter cuidado, porque se botar recheio demais e fechar errado, ele vai abrir, né? Lógico. Claro que não vai ser aquela bagunça na hora de fritar o pastel aberto, mas ele vai ficar aberto, rasgado. Então, não põe tanto recheio, vai testando primeiro. Os primeiros pastéis vão sempre ficar esquisitos, mas uma hora você acha o equilíbrio aí. No meu caso, eu resolvi rechear todos os pastéis com carne moída que eu tinha feito com azeitona, recheio de pastel normal, só que eu acho que esse é um dos mais chatinhos pra rechear, porque é muito fácil de você botar demais. Então, bem, como eu falei, né, só prestar atenção, não fazer um pastel muito gordo. Como foi a primeira vez que eu tava usando essa forma, eu acho que eu apertei demais a borda do pastel, né, a forminha, e a borda ficou muito fina. Então, esse primeiro pastel ficou bem desengonçado, os próximos já ficaram bem melhores. Eu resolvi já ir assando os pastéis. Essa quantidade que vocês estão vendo aí é 1/4 da massa sem glúten, tá? E aí você pode já deixar congelado e assar só no dia. Eu, no caso, resolvi assar. Tô passando o ovo em cima pra ficar mais douradinho. E aí eu guardar na geladeira, tá? Pra Nina já poder levar nos próximos dias. E se sobrasse algum, eu congelaria ele já pronto mesmo.
Depois dessa fornada, eu assei mais 3 e pro Bernardo eu fiz esse formatinho de meia lua que eu cortei com um copo mesmo, porque a forminha eu parei de usar. Agora vamos pro pastel com glúten. E é exatamente o mesmo processo. Você pega um pedaço da massa, abre com o rolo mais fininho possível e corta do jeito que você achar melhor, recheia e fecha. Eu tentei usar a forminha de coração nessa massa, só que como ela tem glúten, na hora que você corta, ela encolhe um pouco. E aí tem que abrir mais e botar na forminha. Fica um puxa-puxa. Aí eu resolvi pegar uma tigela, igual a gente fazia antigamente, e fechar com garfo. Eu teria feito bem mais rápido se já tivesse partido para tigela desde o começo. Você escolhe uma tigela, um copo, sei lá, suficiente pro tamanho que você quer fazer. Eu decidi fazer pastéis enormes, comparados com o da Nina dessa vez, para ser mais rápido também. Então você tira o excesso, abre mais um pouquinho para ficar uma borda para você poder cortar e o pastel ficar certinho depois. Põe o recheio. Fecha com o garfo nos dois lados. Você não pode rechear até a ponta do pastel. Você tem que deixar um dedo ali para você poder fechar e amassar com o garfo dos dois lados. E depois eu uso a borda da mesma tigela que eu usei para cortar a massa do pastel para cortar e deixar bem certinha. O máximo que eu consegui, pelo menos. E a quantidade de massa que eu fiz com vocês para essa receita com glúten deu para 18 desses pastéis grandes. Então rende bastante. Se você estiver curioso para ver como é que ficou esse pastel assado, ficou assim. Agora sim, vamos à montagem da lancheira da Nina. E é uma quantidade diferente de comida para ela, porque ela tem 2 lanches, tá? O Bernardo, ele tá na média, que é outra fase aí do ensino fundamental, então ele só tem um recreio. O Tomás tem 2, então ele leva mais comida também. O Bento, ele tem um lanche na escola, que é da escola. Então o Tomás e a Nina levam um pouquinho mais de comida, porque é para 2 lanches, tá? Eu botei 4 desses pasteizinhos pra Nina. Por um lanche só é bastante coisa, até pra ela. Só que eu pensei que ela poderia dividir entre os 2 lanches. Além disso, ela vai levar morango e quando tem fruta assim aberta, ela sabe que tem que comer primeiro, então no lanche da manhã. E eu sei que parece muita coisa vendo assim, mas tem só 3 morangos aí cortados, então tá no nível dela, de fome, ela come. Além disso, eu vou botar uva, que como eu disse, é mais fácil pra ela comer no lanche da tarde, a fruta não vai estragar. E é uma que ela adora também, uva sem caroço. E pra completar, vou botar 2 coisinhas que ela vive beliscando aqui em casa, que é amendoim salgado, tá, torrado, e castanha de caju salgado, torrada também. Se ela não comer, que é o que ela tende a comer isso daí por último, dá tranquilamente pra passar o dia inteiro na lancheira, voltar pra casa e ela comer depois, entendeu? Então, também não é nenhum prejuízo. Então, a lancheira final ficou assim, os 4 pasteizinhos, morango, uva, amendoim e castanha. E vamos ver o que ela comeu. Cadê a lancheira? Tá aqui. O que você deixou mesmo? Pastel. Ah, sobrou um pastel, mas tava bom? Sim. O que tinha aqui? Você lembra? Morango. O que mais? Morango. Não, e aqui? Uva. E aqui era castanha ou amendoim, né? Você comeu tudo? Sim. Tomou o chá? Sim. Tá, e o pastel agora? Você quer comer? Sim. Então tá, pode pegar. Então, gente, acho que eu mandei pastel demais pra um dia só, mas ela vai comer agora. E é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.